Agora a gente vai falar sobre saúde, né? Nossa terça-feira tem um quadro de saúde, consultório CBN, e aí, como nós temos uma pesquisa do Ibope, nossa audiência é muito grande, Viviane, no universo masculino, especialmente no programa da manhã, acho que os homens gostam de escutar, eu e Verônica, então a produção resolveu fazer um consultório CBN mais voltado para os procedimentos estéticos para os homens. Consultório CBN. E hoje a gente conversa com a dermatologista, quase que não sai, Viviane Araújo. É uma honra tê-la aqui de novo. Para mim é um prazer estar sempre aqui, podendo atender o pedido de vocês e esclarecer aí os nossos ouvintes. Então, vamos falar para os homens hoje. As mulheres também interessam, né? Porque eles ficam mais bonitos, mais bem cuidados. Porque, deixa aqui minhas flores. Não, pode deixar aqui minhas flores. Deixa aqui, eu ganhei flores hoje. André quer tirar as flores do meu lado. Deixa minhas flores aqui, André. Brincadeira, é só pra gente relaxar um pouco aqui. Agradecer, inclusive, não sei quem mandou flores pra mim, mas eu agradeço. Deve estar ouvindo o programa, são lindas, viu? Muito obrigada pela força aqui, o estímulo, né? Isso é um reconhecimento do esforço que a gente tem do trabalho. Então, por que que os homens estão procurando mais os procedimentos estéticos? Estão mesmo ou só são alguns que têm essa preocupação? Não, a gente nota realmente que com o passar dos anos tem havido essa preocupação, mas eu acho que é fruto mesmo da própria dinâmica das mudanças sociais, os homens, as mulheres mais participativas e os homens também adquirindo um pouco do comportamento até então tido como padrão feminino. Acho que está se quebrando essas barreiras, esses limites, e as mulheres, do jeito que elas crescem nas áreas masculinas, o homem também adquire alguns comportamentos até então tido como feminino, mas de uma maneira mais tranquila, sem aquele machismo, e mais como um cuidado, na verdade, da própria saúde, da própria aparência. Então, quebrando aqueles paradigmas, né, de que só quem se cuidava era a mulher. Os homens hoje, pela própria exigência do trabalho, da competitividade, né, social, né, para que a aparência também demonstre uma qualidade, um diferencial com relação ao trabalho. Então, isso hoje é muito valorizado pelas empresas, né? E também pelos próprios clientes, né? Das pessoas, de um advogado, de um médico. Então, ter uma boa aparência, passar uma imagem saudável, de que é bem cuidado, isso valoriza o profissional. Então, a gente sabe que hoje em dia isso é muito também pelas exigências profissionais. Então, o homem, ele deixou o preconceito, na verdade, de lado, e tem realmente procurado o consultório de uma maneira mais participativa, inclusive, porque antigamente quem levava o homem era a esposa, a namorada, a irmã, a mãe, né? E hoje em dia não. Eles vão procurar realmente sem medo de pedir realmente algum tratamento, alguma melhoria na pele e que transpareça realmente que ele é uma pessoa que se preocupa também com essa aparência. Você colocou que é mais uma questão profissional, né? Assim, e não assim deles próprios, né? Assim, iniciativa própria, mas a exigência de mercado. Que universo é esse no mercado que exige mais esse cuidado com a beleza, com a estética dos homens? O que a gente sabe é que hoje o acesso à informação, ao conhecimento está cada vez, né, mais disponível. Então, a gente pode entender que a diferença, às vezes, de um profissional para outro não está tanto no conteúdo, na qualidade que ele tenha. Às vezes, o acesso é muito nivelado por igual hoje, né? Antigamente não, a gente sabia que existia grandes dificuldades para que as pessoas galgassem postos de crescimento no trabalho, no estudo. Então a gente sabe hoje que o acesso ao estudo, à informação está muito maior e disponível a todos. Então acaba essa questão da aparência sendo um diferencial a mais, porque
Porque se o profissional ele está tão nivelado por igual, então as pessoas começam a enxergar esse profissional como um profissional de mais qualidade através dessa aparência de saúde, de que ele está se mantendo mais bem cuidado, até porque as pessoas não querem parecer que estão tão mais velhas, porque isso o que acontece? Transparece para as pessoas que lidam com aquele profissional de que ele esteja ultrapassado, de que ele já não está mais naquela vida de atualização. Então, a imagem também transparece essa questão profissional. Então, por isso que as pessoas hoje têm essa necessidade, né, tanto homem como mulher, de transparecer uma imagem que seja mais jovem, porque isso tem a ver também com uma pessoa mais atualizada, mais dinâmica, que está no mercado de trabalho realmente para competir, para oferecer o melhor. Então, a aparência tem a ver com essa qualidade profissional. E quais são as queixas principais que os homens veem em relação à beleza, né? Quando buscam esses tratamentos, quais são as principais queixas? Então, uma das coisas que é muito comum no homem é a questão da acne, da pele oleosa, né, da dermatite seborreica, que a gente até aí nem pode considerar como algo tão estético. Eu diria que seria algo mais de saúde, realmente, né? Então, assim, tratar de uma pele muito oleosa, que apareça aquelas manchas vermelhas, descamativas, tanto no rosto como na região da cabeça, que é a chamada dermatite seborreica, muito comum nos homens. Então, procurar cuidar disso aí não é nenhuma questão estética, é uma questão de saúde, né? Porque, obviamente, as pessoas que vão se relacionar com aquela pessoa vai ter uma certa restrição se observar que ela está tendo esse problema. Então, a questão da acne também, né? A acne é uma doença multifatorial, não é um problema estético em si, e que afeta muito os homens porque tem a ver muito com os hormônios masculinos, né? Os hormônios masculinos estimulam grandemente as glândulas sebáceas, então os homens são mais propensos a desenvolver quadros de acne e de pele muito oleosa. Então isso interfere na aparência, incomoda realmente na questão do dia a dia. O paciente às vezes fica com o rosto brilhante constantemente, então às vezes tem que estar lavando, que já é outra coisa que a gente orienta que não pode fazer demais e que geralmente quem tem pele oleosa faz, achando que vai melhorar. Então tem uma série de condutas e comportamentos que a gente tem que ensinar, na verdade, ao homem como cuidar dessa pele para que ela se preserve, para que ela mantenha uma aparência de que realmente está sendo cuidada e não sofrendo com o envelhecimento precoce, assim como o uso do protetor solar constante, que as mulheres já estão mais já aderiram mais a isso. Os homens hoje também a gente tenta, de uma certa maneira, catequizá-los para isso. Então, normalmente esses problemas são os mais procurados e também com relação à queda de cabelo. Né? Isso é uma coisa que afeta demais os homens, né? A questão da calvície. A queda de cabelo a gente costuma falar, inclusive, que está para os homens, assim como a celulite está para as mulheres. Então, é algo que está ali incomodando de maneira constante. E quem tem realmente se incomoda muito. A gente percebe no perfil do paciente que aquilo altera muito a autoestima dele, é questão até de relacionamentos. Porque, por mais que digam que é dos carecas, que elas gostam mais... É só a música, né? É só a música. Os homens, com certeza, não gostam de ser carecas. Então, é difícil. A gente, obviamente, encontra pessoas assumidas que lidam bem com o problema. Mas, na grande maioria, eles procuram a gente no consultório porque querem realmente uma solução. A queda de cabelo de origem genética, a gente sabe que é uma doença crônica e que progride invariavelmente, mas que tem... precocemente, se o paciente procurar, tem tratamento que faça com que a doença se estacione e não avance tanto. Então, esses aí costumam ser os problemas mais comuns. Já na contramão, já na área bem mais estética, né, falando, então, os homens hoje também se preocupam em tirar rugas de expressão, manchas da pele, né, aplicação de botox, preenchimento. Então, isso já está sendo também algo bem procurado pelos homens, coisas que era bem mais restrita antigamente às mulheres, e os homens, quando vinham de uma maneira bem de subterfúgio, não diziam claramente que estava querendo aquilo, queriam que a gente adivinhasse, na verdade, que queria fazer aquilo. E hoje não, hoje eles já chegam, falam, até que às vezes dizem que é a esposa que está mandando ele colocar, não querem admitir que são eles mesmos que querem, mas no fundo são eles que querem fazer. E
quebrou-se mais aquele preconceito, aquela visão de que realmente era coisa de mulher. Então, hoje eles se preocupam realmente em ter essa aparência mais bem cuidada, mais rejuvenescida, e já chegam de uma maneira mais direta para a gente no consultório. Entre essas principais queixas, né, que os homens procuram, a senhora falou aí bem, destacou bem a queda de cabelo, e aí tem uma parte que é genética, e há uma outra motivação para a queda de cabelo sem ser genético? Sim. A queda de cabelo é uma doença, né, uma patologia que a gente chama alopécia de uma maneira genérica, mas existem vários tipos de alopécia. Essa alopécia de origem genética se chama alopécia androgenética. Então, essa aí é apenas um tipo de queda de cabelo. Existem inúmeras causas de queda de cabelo, né? No homem, a mais frequente é essa. Mas sempre que existe uma queixa de queda de cabelo, a gente precisa fazer um estudo mais detalhado, principalmente se houve alguma doença prévia, até para afastar doenças internas que refletem através de queda de cabelo. E muitas vezes o paciente tem doenças internas, então a gente precisa avaliar isso. Então, não é uma coisa simples, como muitas pessoas pensam, que é só usar um shampoo e uma recomendação de cabeleireiro e que tudo bem. Então, queda de cabelo é algo que geralmente tem a ver com problemas internos e que tem que ser avaliado, feito exames, né? Obviamente, essa queda de origem genética tem um padrão muito típico e a gente que é especialista, quando olha para o paciente, já nota, já de cara, que ali é um quadro de alopécia androgenética. Mas sempre é prudente a gente avaliar se não existem outras causas associadas com aquele tipo de alopécia, até porque muitas vezes a gente pode diagnosticar algum tipo de doença através da queda de cabelo. Aí no caso já da calvície crônica, o tratamento é feito com implante ou tem outra maneira? Não, então, vai depender... Fazer os cabelinhos crescer de novo. A queda de origem genética, ela cursa com uma perda progressiva dos fios. Então, os fios vão afinando e atrofiando. Então, isso leva a uma queda permanente e irreversível. O tratamento visa segurar e engrossar aqueles fios que ainda estão na cabeça. Então, isso consegue melhorar a aparência quando é procurado precocemente. Obviamente, se o paciente procura a gente já com a perda muito avançada, pouco podemos fazer. E aí vai restar o quê? O transplante capilar, que hoje realmente é uma técnica que é efetiva e que realmente funciona, porque devolve muitos dos cabelos em áreas onde realmente a perda já foi irreversível. Mas só existe realmente, de consistente para uma perda avançada, o transplante capilar. No caso, o transplante tira de uma localidade? Isso, tira de uma localidade, na verdade, que é da região occipital, uma região que não sofre com a ação hormonal que faz a queda de cabelo. Então, esses fios geralmente não sofrem ação, é justamente por isso que eles são escolhidos para o transplante. 2108-0101, telefone aberto para os homens, digamos assim. As mulheres também, se tiver interesse em saber, já que eles dizem que chega por recomendação delas, né? Então, isso. Mas hoje a gente está conversando com a dermatologista Viviana Araújo sobre procedimentos estéticos masculinos. Então, se você tem aí alguma dúvida, largue a timidez e ligue para cá, 2108-0101. A gente está falando, entre outras queixas principais que os homens fazem em relação à beleza. Então, estávamos falando agora sobre a calvície, né? A queda de cabelo que atinge muitos homens. Francisco, lá do João Agripino, quanto tempo dura? Ele quer fazer uma pergunta. Ele está no ar? Tá com vergonha? Eu vou fazer por você, viu? Os próximos eu não vou fazer, vai ter que entrar no ar para perguntar. Ele quer saber quanto tempo dura um implante de cabelo. Bom, o implante é um procedimento muito especializado e específico, né? Aqui em João Pessoa não temos profissionais realmente extremamente especializados nessa área. Para fazer transplante capilar precisa de um profissional que se dedique só a isso. E aqui o mais próximo é na cidade de Recife, mas normalmente vai depender da quantidade de fios necessários para o transplante, né? Geralmente é um procedimento muito demorado, muito melindroso, mas é um procedimento sem riscos, porque geralmente é feito sob anestesia local, porém é muito demorado. Então isso pode variar de 3, 4, 5 horas, vai depender muito da quantidade de fios que vai ser implantada. Então é um procedimento relativamente simples,
porém muito demorado, porque é muito melindroso, necessita de muitos microscópios para fazer o fatiamento do fio, é um tratamento realmente realizado por pessoas extremamente especializadas e que realizam apenas isso, né? Eu sempre recomendo aos pacientes que querem fazer o transplante que procurem profissionais extremamente especializados, porque eles vão garantir um resultado muito natural e satisfatório, coisa que se o profissional não for muito habilitado, esse resultado pode não ser tão bom. Luiz, lá do bairro do César, em Bahia. Bom dia, Luiz. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Luiz. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Viviane Araújo. Se na clínica dela ela tem algum tipo de tratamento para combater a queda de cabelo. Estava falando agora, né? Sim, exato. Nós temos tratamentos para segurar, né, mais os fios, para que não avance, né? Agora, quando realmente o paciente tem uma perda significativa e precisa de um transplante, a gente encaminha para um profissional mais habilitado. Alexandre, lá do Miramar, bom dia. Bom dia, Dileide, bom dia, doutora. Queria fazer uma pergunta a respeito da caspa. A questão da oleosidade, se a pessoa usar um certo determinado shampoo, um certo creme, se isso pode aumentar, ou baseado em que, assim? Um comentário aí a respeito de caspa. Deixa eu colocar logo outro ouvinte. Ele pergunta sobre caspa. Vamos saber agora, Manuel Vieira, lá do Miramar. Bom dia. Bom dia, Dileide. Bom dia, doutora. A minha pergunta é o seguinte: se há reversibilidade não só o estancamento da queda, mas se há uma reversão natural através de um tratamento médico. Obrigado. Reversão natural com relação à queda. Tem mais um aqui, André? Traz rapidinho aqui para a gente fechar essa rodada com os ouvintes. Carlos, lá do Bessa. Bom dia, Carlos. Bom dia, Dileide. Eu queria saber o seguinte. Eu tenho 23 anos. Eu queria saber o seguinte. Se eu tinha jeito de... Aí meu cabelo já está ficando branco. Eu queria saber o seguinte. Se eu tinha jeito de se ele ficar branco, se eu pintar. Tá certo? Tá certo, bem novinho, como é que ele falou? Já tá ficando... Quanto? 23 anos, já tá uma com genética cabelo muito forte, né? Bom, vamos começar aqui pela ordem, então, Pela né? caspa. Pela caspa do Alexandre. Então, com relação à caspa é uma doença crônica, sim. O nome científico é dermatite seborreica, como a gente já tinha falado aqui anteriormente. Então, é muito importante que as pessoas entendam que caspa não é uma questão de sujeira, de má higiene, que às vezes a pessoa fala assim, eu tenho caspa, doutora, como se fosse algo muito absurdo, de que fosse uma pessoa não muito limpa. Não tem nada a ver, caspa não é doença contagiosa, você não pegou de ninguém, faz parte do seu organismo, existe uma predisposição para apresentar isso, tem a ver com oleosidade e é muito desencadeada pelo estresse. Então, você sempre que estiver muito estressado, você vai ver que a caspa vai piorar. E muitas vezes ela avança para o rosto, dando aquelas manchas vermelhas que descamam. Então, é uma doença crônica que tem tratamento, que você não precisa conviver com ela constantemente, não. Existem tratamentos efetivos que seguram esse problema e que, eventualmente, você vai ter uma crise, mas não precisa conviver constantemente com a caspa. Existem shampoos, existem cremes, loções. Então, enfim, existe tratamento que realmente controle o problema, mas não existe cura. Então, é importante dizer sempre ao paciente para que ele vigie sempre e que ele tenha um acompanhamento correto com o dermatologista para manter a doença sob controle. Com relação ao Manuel, para saber com relação à queda de cabelo, né? Para não fazer um procedimento desse, pudesse... Se tem tratamento efetivo, né? Se pode segurar ainda os fios. Como eu falei anteriormente, tem tratamento sim. Existe uma medicação já bem conhecida no mercado, chamada finasterida. Então, cientificamente comprovada, é a única medicação que realmente segura os fios para que não avance a queda de origem genética. Fora isso, a gente associa algumas outras loções, minoxidil e às vezes até tratamento com laser capilar, mas sempre de uma maneira coadjuvante. Então, existem vários tratamentos que a gente associa para ter um efeito realmente efetivo para que essa doença não progrida. Então, procurando o profissional dermatologista de maneira precoce, antes que você perca realmente todos os fios, você tem realmente um tratamento efetivo. Agora, para isso, precisa procurar antes que você perca todos os seus fios de cabelo.
E o outro foi ainda sobre com relação à canice, que a gente fala, que é um nome científico, Os que cabelos é brancos. os cabelos brancos. Então, o cabelo branco realmente é determinado genético, né? Então, a gente vê que ele, muito jovem, com 23 anos, já está apresentando o cabelo branco. Apesar de muita especulação ter no mercado hoje, né, com relação a tratamentos, mas, infelizmente, ainda não existe um trabalho científico e nenhum produto cientificamente comprovado que reverta esse problema. Então, por enquanto, só a tintura de cabelo. E para os homens, hoje em dia, existe um procedimento que é feito nos salões de beleza, que se chama mechas invertidas, que traz muita naturalidade, né, para que ele não aparente que esteja, porque alguns homens são bem, eles evitam realmente, né, de pintar cabelo porque acham artificial, são bem relutantes com relação a isso, mas existe esse procedimento feito por alguns salões que se chama mechas invertidas e que parece que o cabelo não está avançando, ele fica com alguns fios brancos e eventualmente ele faz novamente aquelas mechas invertidas e o que parece é que os fios brancos não estão progredindo, mas ele mantém aquela naturalidade de alguns fios brancos para justamente não parecer que está pintando o cabelo. Então, hoje em dia tem várias alternativas aí cosméticas para disfarçar o problema, mas infelizmente é só isso, não existem medicações que façam o cabelo branco adquirir pigmento novamente. Muito bem, aí tem mais dois, né? Dois ouvintes. Um é a Lúcia, lá do Bairro dos Estados, mas primeiro vamos a Arionaldo, dos Expedicionários. Oi, Arionaldo. Bom dia. Bom dia. Eu peguei o carro andando, como se diz, da entrevista aí da médica, acho muito proveitosa. E como eu era dos carecas que elas gostam mais, eu já estou careca, praticamente careca, bem calvo. Eu pergunto, a turma fala que quem usa o chapéu e usa o boné, a tendência é cair os cabelos. Eu queria saber se tem procedimento, se é verdade. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Tá bom. É o boné que ele falou? É isso? O uso do boné, do chapéu pode prejudicar, não é Panamá, isso? Tem uma moda aí do chapéu. Na verdade, assim, o boné até mais, sabe? O boné, ele provoca realmente uma atração, um esquentamento naquela região onde o paciente já tem a queda. Muitas vezes piora a questão da dermatite seborreica também, que também chega a piorar a queda. Então, o uso do boné não é recomendado para quem já tem uma tendência à queda de cabelo. O chapéu, por ser de palha, ele permite uma ventilação maior, então até pode ser usado eventualmente, mas o uso rotineiro do boné que a gente percebe em pessoas que estão perdendo cabelo porque querem, na verdade, esconder, não é indicado. Lúcia, lá do Bairro dos Estados. Oi, Lúcia, bom dia. Bom dia, Adileide. Bom dia, doutora Viviane. É prazer falar novamente com você, ouvintes da CBN. Minha pergunta, doutora, é em relação à alopécia feminina. Eu gostaria de saber se, no caso da alopécia de origem genética, se a medicação e o tratamento são os mesmos tratamentos feitos no caso da alopécia em homens. Bom dia. Bom dia, Lúcia. A alopecia androgenética, como muita gente às vezes realmente não entende, e foi bom você falar, ela também atinge a mulher, porque muita gente acha que é um problema só de homem, né? Mas a mulher também apresenta calvície. Só que a calvície da mulher não chega àquela perda de cabelo que o homem tem, mas diminui bastante o volume, é algo realmente muito constrangedor, porque homem perder cabelo é terrível, mulher então nem se fala, né? Porque o cabelo realmente para a mulher é a moldura do rosto, tem toda uma presença muito forte na autoestima dela, então geralmente pacientes que apresentam alopecia androgenética feminina começam a perder cedo, por volta de 20, 30 anos, e isso vai progredindo, então é importantíssimo você procurar tratamento, porque tem tratamento. Alguns tratamentos que a gente faz no homem podem ser feitos na mulher, sim. Agora, com relação a algumas medicações, vai depender muito da idade dela. Tem um ouvinte que está na linha ainda, será que ainda está aguardando? Beto, lá de Cruz das Armas, bom dia. Bom dia, Dilene. Bom dia, doutora. Eu gostaria de fazer duas perguntas a ela. A respeito de crianças que têm aquele mau cheiro nas axilas, principalmente menina, e a respeito dessas escovas progressivas que as mulheres dão, qual o dano que causa o cabelo? Muito obrigado e um bom dia.
Doutora Viviane. Bom dia, Beto. Com relação ao mau cheiro em axila, é um problema que geralmente na pré-adolescência começa a ficar um pouco mais evidente, né? É muito relacionado a fungos e bactérias. O nosso suor, ele é degradado por fungos e bactérias na região da axila. Então, quando entra nessa fase de pré-adolescência, geralmente os hormônios fazem com que o nosso suor tenha uma outra característica e existe um período de adaptação, né, nessa região de axila entre os fungos e bactérias que convivem de maneira normal com o nosso organismo. Então, acaba havendo realmente uma maior ação desses fungos e bactérias nesse suor que está sendo modificado pelo processo hormonal. E ocorre realmente o quadro chamado de bromidrose, que é esse mau cheiro. Existe tratamento, sim, precisa ter um cuidado especial, uso de loções, mas é um quadro que é controlado, só é procurar orientação médica. E a outra pergunta, se eu não me engano, era sobre a questão de... Acho que a última, vamos acordar aí. A última era Lúcia do Bairro dos Estados, eu para responder, né? Isso, já respondemos. Já respondeu antes. Isso. Tenho muitos ouvintes querendo participar aqui do nosso quadro Consultório CBN, com Viviane Araújo falando sobre a área da saúde para os homens, né? Procedimentos estéticos masculinos. E aí fica uma resposta ainda Isso, incompleta. só para terminar para o Beto, que a gente não tinha respondido, ele perguntou também sobre escova progressiva, e é realmente algo muito preocupante, a gente orienta bastante, porque no consultório chegam pacientes desesperadas. A escova progressiva, infelizmente, ela ainda usa muito formol por aí afora, né? Apesar de não ser liberada, é um produto que causa sérios danos ao fio do cabelo, mas é muito utilizado pelos salões, às vezes de maneira até um pouco sem dizer para o cliente que estão usando formol, e depois que os danos já estão estabelecidos é que o cliente, né, o paciente vem saber realmente que foi vítima do uso daquele produto. Então, tem que ter extremo cuidado, muita confiança, procurar pedir para ver rótulos, né, no salão, e na dúvida não fazer, porque os danos depois são bem complicados da gente reverter. Aí tem pelo Twitter também, @Edileide Vilaça, tira o cedilha, e aí você pode mandar uma mensagem para mim, como o Damião Almeida Neto, ele pergunta sobre a psoríase, é isso, né? Ele mandou tanto para o CBNJP, como aqui direto para mim. Damião Almeida, ela vai já responder, tá, Damião, sobre a psoríase que você está querendo saber. Francisco, lá do Altiplano, quer participar, e o Marconi de Tambaúzinho. Francisco, bom dia. Bom dia, Edileide, bom dia a todos que fazem a CBN, a doutora Viviane. A minha dúvida é com relação à retirada da barba definitiva, se eu não me engano é a laser esse tratamento. Eu gostaria de saber se é conveniente, se é muito demorado e quanto custaria exatamente os valores de mercado desse tratamento. A depilação definitiva para a barba, né? E o Marconi, agora lá, Tambaúzinho, bom dia. Bom dia, Leide. Bom dia, doutora Viviane. A respeito, minha esposa, ela está com um problema de caspa há uns 2 meses. E essa caspa, ela veio muito grossa. Aí ela já usou shampoo, já usou creme e continua do mesmo jeito. Queria saber o que a doutora pode dizer aí a respeito. Ok, tem aqui pela internet, Damião Almeida sobre a psoríase e os outros Isso. dois. Então, primeiro, né, pela ordem com o Damião sobre psoríase. Então, psoríase é uma doença crônica, né, que a gente sabe que não tem cura, mas existe controle. É a mesma coisa que a gente já falou sobre a caspa. Então, ela pode se manifestar de maneira muito leve em áreas localizadas, especialmente em áreas de extremidades, cotovelos, joelhos, no couro cabeludo também pode apresentar psoríase. Então, é importante procurar o dermatologista, porque existem formas de controlar aquele problema de início, né, para que ele não avance. E em casos mais avançados também tem tratamento. Então, não é porque uma doença não tem cura, não quer dizer que não tenha tratamento, que isso é uma grande dúvida que os pacientes às vezes chegam, mas isso não vai ter controle, eu vou conviver com isso. Não, você não precisa conviver com a doença. Você pode manter a doença sob controle. E a psoríase pode ficar sob controle e você viver bem. Bom, com relação ao Francisco, né, com relação à retirada da barba laser. Então, isso é um grande problema que a gente tem encarado hoje com relação ao uso da depilação a laser, porque infelizmente banalizou-se muito no mercado procedimentos feitos por não médicos, com aparelhos não específicos para isso e que tem confundido muito a população. Então, a depilação a laser foi criada pela dermatologia há mais de 15 anos.
é extremamente efetiva, precisa de várias sessões, sim, mas os pelos vão acabando progressivamente. O que a gente vê é que no mercado existem muitas clínicas oferecendo a preços aviltantes esse procedimento, feitos por não médicos, com aparelhos não especificados, e que realmente não vão garantir uma depilação progressiva da barba, e sim uma depilação constante com aquele tipo de aparelho. Então, é muito importante procurar um profissional idôneo, que você já tenha recomendação, se realmente tem interesse em fazer a depilação a laser, procurar saber o tipo de laser, se informar bastante, porque isso é fundamental para que você tenha sucesso no tratamento. Com relação à caspa, que foi falada pelo Marconi, uma caspa muito grossa, né? Isso pode ser, na verdade, um quadro chamado de seborríase. É um quadro que fica entre a caspa e a psoríase, como eu já falei. Então, existem alguns quadros tão severos de caspa que vão quase avançando para a área da psoríase, porque a psoríase já é um outro tipo de doença, né? Onde existe uma crosta mais resistente, mais grossa, de mais difícil tratamento, mas como eu já falei, existe tratamento sim. Então, se ela não tem tido sucesso com as medicações usuais, ela precisa de um tratamento mais específico para esse quadro, que certamente é uma transição entre a caspa e a psoríase, mas existe como controlar o problema. Então, o que deve estar acontecendo é que não deve estar sendo utilizado as medicações específicas. É importante procurar um dermatologista para fazer um tratamento adequado. Então, aí aqui pelo Twitter, @Edileidevilaça, tiro cedilha. Qual o melhor tratamento para o furúnculo? Pergunta o Fabrício Cartacho. E tem mais um ouvinte na linha, Mário do Cristo. Bom dia, Mário. Bom dia. Eu queria perguntar, doutora, com relação ao medicamento finasteride. Eu tomei ele por um tempo, 3 meses, e aí realmente nasceu os cabelos, mas nas costas e nos peitos. E onde a rapaz nasceu, não nasceu. Queria saber se isso é normal. Vixe, Maria, deu errado. Não, mas eu acho que não é que deu errado. A gente vai comentar já. Então, vamos aqui pela ordem. Então, pelo Fabrício quer saber sobre o furúnculo, se tem tratamento, né? Sim, precisa ser diagnosticado. Às vezes existe uma causa um pouco imunológica aí. Tem que ser visto se o paciente não está com alguma deficiência de imunidade, porque isso gera um quadro chamado furunculose e que a pessoa fica tendo furúnculos de repetição. Então, um furúnculo, eventualmente, não é problema. Isso se trata com antibióticos, faz o tratamento adequado, tudo bem. Porém, se o paciente tem furúnculos de repetição, então aí já tem que investigar outros tipos de problema, às vezes até um diabético incipiente, ver a imunidade dele. E existe tratamento também para a parte imunológica. Então, isso tem que ser visto com cautela, alguns exames, para realmente fazer um tratamento mais adequado para que esses furúnculos realmente desapareçam. Com relação à pergunta do Mário sobre o finasterida, o que acontece é o seguinte: como eu já tinha falado anteriormente, o finasterida precisa ser utilizado logo no início, porque ele não vai fazer nascer cabelo aonde não tem. Então, o que deve estar acontecendo é o seguinte: aonde tinha fios de cabelo que estão respondendo ao tratamento, você nota que a região está ficando mais espessa, o fio está ficando mais grosso, mas aonde não tinha fio, não vai aparecer fio. Como eu falei, aí só o transplante. Então, talvez esteja havendo essa confusão, talvez a expectativa do tratamento era essa, mas é muito importante a gente conversar com o paciente durante a consulta para explicar o que é que o medicamento vai fazer. Então, ele vai apenas engrossar os fios que estavam para cair. Aonde não tem mais fios, ele não vai surgir mais fios. Ok, e aí tem mais um aqui pelo Twitter. Joel me pergunta aqui pelo Twitter, para passar a pergunta aqui para a nossa dermatologista Viviana Araújo. Quanto custa, em média, um tratamento de retardamento da queda? Já que estava falando aí de queda. Isso é muito variável, né? Porque influi medicações, loções. Isso vai variar, o paciente vai ter um custo mensal com as medicações, que pode variar aí em torno de R$100 por mês. Infelizmente, medicação para queda de cabelo não é muito barato, né? Principalmente se a gente usa algumas vitaminas também específicas, que a gente associa às vezes com finasterida. Então, infelizmente, um custo mensal de um tratamento desse não é tão barato para a grande maioria da população, infelizmente, né? Os tratamentos que a gente faz a nível de consultório, com laser, também não é nada
exagerados, são preços acessíveis, mas é sempre bom lembrar que não é uma obrigação. Isso a gente vai ver de cada caso é um caso, se vai ser necessário ou não associar esse tratamento. Então, o importante é saber que existem medicações de uso contínuo e um custo mensal fixo em torno disso aí, para que o paciente realmente consiga manter e preservar os seus fios. Essa medicação que o ouvinte perguntou é a mesma que o Rubão perguntou? Isso, o finasterida, né? O finasterida é a medicação mais usual para queda de origem genética no homem, né? E que tem realmente efeito científico comprovado, no sentido de não progredir a queda. Ok, muito obrigada, Viviane Araújo, por sua vinda aqui, mais uma vez no nosso quadro Consultório CBN. Eu gostaria que você deixasse seu site aí, né, para as pessoas visitarem, ter outras informações. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. E o nosso site sempre tem algumas dicas, o Viviane com 2 N's, araújo.com, e a nossa fanpage no Facebook, Viviane Araújo Dermatologia. Muita gente manda perguntinhas, é bem dinâmico, pode tirar as dúvidas, é bem legal. Até uma próxima. Obrigada.